Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Uma ótima manhã viva para você. Que bom que nós estamos juntos nesta manhã. E claro que o nosso encontro sempre começa com oração, não é verdade? Então vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos te louvar pelo dom da vida, pelo dom de estar respirando, do acordar, por todo o nosso ser. Obrigado por esse presente que é o hoje que o Senhor nos dá. Que o Senhor possa nos conduzir com o teu Santo Espírito, para que nós possamos fazer sim a sua vontade, que foi para isso que nós nascemos, para em tudo fazer a sua vontade. Dá-nos a graça da bondade, da alegria, da esperança e de ser canal de esperança para todos aqueles que o Senhor colocar em nossa vida ao longo desse dia, ao longo dessa semana. Nós estamos aqui, que o Senhor nos conduza. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, amém. Hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre o aborto, isso mesmo, sobre a valorização da vida. E eu já quero convidar você para ficar aqui com a gente, participar com a gente, falando para você o que é o valor da vida, qual valor a vida tem para você. Participa com a gente, que eu quero convidar você para sentar aqui nessa sala de bate-papo, porque hoje o assunto é sério mesmo, mas nós temos aqui hoje a presença do diácono Paulo Taitson. Ele é pós-doutor em bioética e reprodução humana, então vai nos auxiliar a entender um pouquinho, né? Desde a fecundação, entender aí esse valor da vida. Muito obrigado pela sua presença. Agradecido, um bom dia a todos e que tenhamos uma manhã muito alegre e muito muito viva. Muito viva. Também eu quero acolher aqui a Juliana Wolff, que vai fazer um salpicão super saudável para nós, mas que tem uma história linda para partilhar com a gente. E claro que você vai ficar aí ligadinho para conhecer um pouquinho da Juliana, da sua história. Muito obrigado, viu, por ter vindo, por aceitar esse convite. E eu estou curiosa, viu, para conhecer, para saber e para aprender essa receita gostosa aí desse salpicão. Eu amo salpicão, então quero ver hoje o que a gente tem aí de especial. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Eu já vou aqui, então, sentar com o diácono Paulo. Sua bênção, viu? Muito bem-vindo mais uma vez. A gente passa muito feliz e Amém. Sempre à disposição de vocês para poder estar conversando e discutindo sobre esses temas que sempre levam a gente a uma reflexão da importância da nossa vida e do valor que ela, na sua essência, sempre deve ter. Que ela tem, né? O valor que a vida tem, que a gente termina, às vezes, na correria, não percebe que até o respirar é um presente de Deus para nós, né? Exatamente. E agora, a gente, já quero começar assim, a gente fala muito e percebe e ouve muito falar, né? Fulano engravidou, não sei quem engravidou, então parece ser algo muito fácil, né? Aos olhos humanos, assim, para quem não vê o valor e o processo todo natural, né, da concepção. A gente poderia dizer que é fácil engravidar ou que é difícil? É difícil. Nós costumamos dizer que 14 a 16% da população mundial é infértil. 14 a 16%? Isso. Considerando que a infertilidade é uma doença, está num livrinho da Organização Mundial de Saúde, no CID-10, e se é uma doença, nós vamos observar que é uma das doenças com maior incidência no mundo. E é grande demais. É grande demais. Então a gente considera um casal infértil aquele que efetivamente, através de relações regulares, e o que a gente considera relação regulares? Para quem quer engravidar, 2 a 3 por semana. Então não precisa ser diário. Sim. E também não deve ser mensal. Então quem quer engravidar, fica esperto aí. Fica esperto. Também todo dia, 2, 3 vezes por dia faz até mal. Não dá nem tempo de produzir os espermatozoides com qualidade. Exatamente. Então esse casal tem intercursos, relações sexuais regulares durante 1 ano. E se ele não engravidar, aí é um casal infértil. Que tem que ser olhado. O casal vai observar a partir disso, que às vezes chegam algumas pessoas partilhando que estou há 4 meses tentando e não engravidei. Ok,
é 1 ano. Com relações regulares, que seria de 2 a 3 vezes por semana, ao longo do ano. Ao longo do ano. Fez esse teste, atenção, viu, gente? Olha que isso é muito interessante. Fez essa experiência, esse teste, né? Fez isso. essa espera mesmo para engravidar, né? E está menstruando regularmente e não dá certo. Ok. Espera então, mais um pouquinho. Esperou 1 ano. Exato. Ok, então agora eu vou investigar se tem alguma coisa acontecendo. Então seria isso. Exato. Tá. E aí nós vamos corroborar com essa ideia o quê? Engravidar então é difícil? É. Então, 15 a 17% da população mundial é que efetivamente consegue engravidar por mês, por ciclo. Não, então repete, espera aí, porque esses dados são interessantes para a gente 15 a entender. 17% da população do mundo que efetivamente está tentando engravidar. Que está tentando, eu quero. Vai conseguir engravidar por mês. Por mês. Então, 15% só no mundo. No mundo. A gente está falando de Brasil, não, é no mundo. No mundo inteiro. E a gente ainda entendendo que quando a gente fala por mês, que a mulher menstrua mês a mês. Usualmente, a mulher brasileira, ciclo normal, e de 20 em 28 dias que ela menstrua. Então, a gente está considerando 30 dias, porque tem algumas com ciclo de 28, de 29, 27. Então, vejam como é difícil. E por que é difícil? É porque a mulher não está fértil todos os dias, porque a mulher não está fértil todas as semanas. Ela tem apenas alguns dias no ciclo, no mês, que ela está fértil. E será que esse casal realmente vai se encontrar? Vai ter um intercurso sexual? Vai estar junto? Vai ter relação exatamente nesse período? Nós não sabemos. Então, engravidar não é fácil. E ainda, nós imaginamos o seguinte, aquele casal que contraiu núpcias, começa a tentativa para ter filhos, aí vem o primeiro mês, o segundo mês, a cobrança da família. Mas tem 2 meses e você não consegue engravidar? Tem 3 meses, 4 meses? Aguardem. Respira fundo. Momento certo. Respira fundo. Deus é que sabe o momento adequado para tudo. Então a gente tem que tomar um cuidado todo pertinente de entender que engravidar não é fácil. E partindo do pressuposto que a mulher tem os 35 anos como limite, com relação que a partir dessa idade nós vamos considerar a mulher como idosa reprodutivamente. Não que ela não possa engravidar, mas se engravidar já não é fácil. E ela avançou os 35 anos, a chance diminui consideravelmente. Diminui pela quantidade de óvulos, seria por quê? Ah, sim, porque os melhores óvulos que a mulher tem, eles estão sendo eliminados, eles estão sendo aptos durante a adolescência, dos 20 anos, dos 25 anos, dos 30. Então, os melhores estão indo. E a reserva ovariana dela vai diminuindo. Lembrando sempre que a mulher, quando tem a primeira menstruação, a menarca, ela já tem um número de folículos necessários para a vida inteira. E que a média da mulher brasileira, a menarca está só diminuindo. Agora está em 10 anos a primeira menstruação. Vejam só. E a menopausa com 46. Está mais cedo. Na média, está mais cedo. E nós temos que entender que a mulher brasileira, então, está tendo um tempo aí que ela às vezes não conhece, ela está com 35 anos. Agora eu tenho marido, agora eu tenho casa, agora eu trabalho. Opa, agora eu posso ter filhos. Então, a qualidade do óvulo não é tão boa. A forma como essa célula inicial da mulher vai se dissociar também vai se tornar mais difícil. Todos nós sabemos que a mulher após os 35 anos, a chance de a criança nascer com alguma síndrome é maior. Então nós temos que lidar com esses dados. Então esses dados não são para deixar você desesperado, não. Ah, de jeito nenhum. Você que está em casa tem assim, porque também aumentou o tempo, né? A gente pode dizer que a faixa etária hoje que se casa tá mais tarde do que antigamente. Então, antigamente eu lembro, até comentando com meu esposo esses dias, estava falando que tinha uma brincadeira, né? Que você colocava com quantos anos queria casar, com o nome de quem você ia casar. Tinha uma brincadeira assim. E eu falei para o meu esposo, eu sempre colocava 24, 25, que eu achava que era a idade, né? Isso. Que era a idade também na época. E eu olhava e achava que era uma pessoa mais velha, eu mais criança, 15 anos.
Mas hoje os casamentos estão acontecendo mais tarde também. Então não é algo para se desesperar. Então eu estou compartilhando aqui com você só como esperança, tá? Eu estou com 38 anos e estou na minha segunda gestação. Olha, que maravilha. Então é interessante, Sim. até para quem nos acompanha, a gente só está querendo mostrar que, de fato, o engravidar não é um acidente. O engravidar, ele é algo que não é fácil de acontecer, né? Para algumas pessoas, ela termina acontecendo de uma forma um pouco mais rápida, a gente pode dizer isso? Pode, sem dúvida nenhuma. E pode dizer mais rápida, porque usualmente a gente fala, aquela mulher que menstrua bem, ovula bem. E não posso fazer trocadilhos. Se menstrua mal, vai ovular mal. Também não. Mas se menstrua bem, ovula bem. Agora, o ciclo das mulheres que ovulam bem, muitas vezes é um ciclo tão certinho, que há mulheres que a gente pode indagar e falar assim, quando é que é a sua próxima menstruação? Ela fala, diácono, doutor, é amanhã. Você liga para ela amanhã, ela está literalmente menstruando. Mas às vezes ela tem um intercurso sexual amanhã, no dia da menstruação, aí a taxa diminui muito mais. Mas nós não podemos esquecer que nós, seres humanos, somos belíssimos, mas não controlamos nossas emoções. Então às vezes eu estou ansioso, atrapalha. Não vou dizer atrapalha, mas você está ansioso, está nervoso, está ali. Como vai ser esse contato com o outro amado? Como vai ser? Quais são as expectativas que eu crio? E a expectativa vem às vezes de maneira tão exacerbada, tão grande, que aonde tinha tudo para menstruar, o ciclo desregula, ela ovula e engravida. Então nós não temos domínio sobre esse momento. A gente não pode dizer vai ser agora, não vai ser agora, porque existe todo um contexto também emocional. Emocional. E na escala zoológica, nós, como evoluímos no intelecto e nas emoções, a reprodução ficou à parte. Os animais, em geral, mamíferos superiores, são muito mais férteis do que a gente. Muito mais férteis. Então é um momento de ânimo. Não deu no primeiro mês, não deu no segundo, não deu no terceiro. Tem um ano para tentar. Tem um ano para tentar, vai devagar, encontra mais com seu marido. Às vezes a gente dialoga e tem consultas com casais e fala assim, mas eu não estou conseguindo engravidar. Aí você vai resgatando valores, mas quantos intercursos sexuais vocês têm? A gente tem um por mês. Eu falei assim, mas então vocês não estão querendo ter filhos? Vocês não estão namorando na essência do namoro? Esse namoro seu é parcial. Então, vamos aprender o que foi no curso de noivos lá na paróquia de vocês. O cuidado com a vida, o zelo. E o sim, né? E o sim, vocês pleno, querem ter os de ambos filhos, os sim. casais, Né? Claro. Então, é muito interessante a gente entender isso, para que a gente possa falar dessa realidade que a gente tem visto sobre os abortos, né? E essa promoção aí de querer ter a legalização do aborto no nosso país, isso é muito sério também. Mas a gente entendendo também, eu queria que o senhor falasse por que é importante a gente estudar o desenvolvimento do embrião, do feto, por que a gente precisa fazer esse estudo e entender ali quando já existe a vida. Sim. Isso é belíssimo. Nós entendemos aí, do lado da Igreja Católica, que quando o espermatozoide fecunda o óvulo e eu tenho a célula ovo, o embriãozinho formado, a alma está ali. Então, há uma vida, tanto que cientificamente falando agora, eu pego esse embrião, vamos supor um embrião com 8 células, que depois vão virar bilhões de células, ele não é igual a nenhuma outra vida no mundo. Ele é individual, ele é único, com um DNA característico. Ali nós já conseguimos saber qual é o sexo dele. Então, ele já tem a definição genética do que ele vai ser. O que ele precisa agora? Ter um ambiente favorável. Útero. O que ele precisa agora? Crescer de maneira harmônica. Por isso que o estudo do desenvolvimento embrionário é belíssimo. Porque aí nós dizemos e aprendemos que no primeiro trimestre a mulher não pode ingerir qualquer medicamento, qualquer alimento, qualquer líquido. Porque no primeiro trimestre é que se forma grande parte do sistema nervoso. As células mais sensíveis. Então a gente tem esse cuidado. Hoje a ciência sabe, semana a semana, podemos assim dizer, o que é esperado. Então quando a mulher fala assim, estou com 22 semanas e vou fazer um ultrassom para ver os dedinhos do menino. Isso é o morfológico.
É esperado já se ver os dedinhos. Já se vê os dedinhos, as estruturas todas formadas. Agora, quando o espermatozoide fecunda com o óvulo, ali nós temos uma vida humana já definida e desenvolvida. O que ela precisa é tempo para se estabelecer. E ali naquele momento, então, a gente pode perceber que existe a vida na sua totalidade, que está no seu processo de desenvolvimento natural. O mais natural possível, sem dúvida nenhuma, o mais natural possível. E até se você acompanha no nosso caso de leigos, assim, sim, né? Sim. Mas alguns aplicativos hoje, eles fazem essa semana a semana. Então, essa semana o sistema nervoso está sendo desenvolvido. Exatamente. Nessa semana já busca o dedinho, coloca o dedinho na boca. Então você começa a perceber que é uma evolução muito rápida. Muito rápida, muito rápida. Você é capaz de esperar cada coisa. Olha, com tantas semanas já tem a mandíbula, com tantas semanas já tem a maxila. Então é esperado. Então você tem uma sequência de eventos que da forma natural vai dar essa beleza que é o ser humano. E a gente, assim, falando, a gente vai se emocionando, né? Mas nessa semana a semana a gente consegue perceber desde o comecinho essa evolução gradativa, rapidíssima. Rapidíssima, né? rapidíssima. Que depois aqui fora a gente não vai crescer nessa desenvoltura, né? Nesse ritmo tão... Exatamente. Já tem um embrião formado, com 3 dias ele já pula para 8 células. E hoje a gente sabe que ali você já tem condição de estudar e saber como esse embrião está se evoluindo, quais as perspectivas que ele tem. Então, semana a semana, existe sim um manual de evolução embrionária feito por um americano, o Dale Carnegie, que mostra pra gente, etapa por etapa, o que eu posso esperar na semana seguinte. E é por isso que eu falo com os casais, vivam intensamente cada semana, porque é algo realmente feito por Deus. E assim, estando hoje gestante, né, a gente fica também com isso bem aflorado, mas vivendo também toda a realidade que vivi de abortos espontâneos, né, do que se esperava de cada etapa, de cada tempo, é bonito demais perceber que quando se ouve o coraçãozinho já, porque ele não deixou, ele já está ali batendo, mas às vezes a gente não consegue ouvi-lo ainda. Exato. Dependendo ali dos 6 semanas, 5, 6, você ainda não consegue ouvi-lo, mas ele está ali batendo. Ele já começa a se estruturar e na medida em que há toda a definição do trajeto sanguíneo e dividir nas 4 cavidades, o som já começa a ser percebido. Né? E olha só, com 6 semanas. Exatamente, você já tem isso. E Gabi, você frisou um tema particular seu muito, muito pertinente. O aborto espontâneo é muito mais comum que a gente imagina. Não é algo raro. Olha só. Por quê? Porque formou o embrião. Ele aderiu, ele implantou, ele nidou na superfície do útero. Colou lá. Ok. Ele precisa de crescer. Se algo não está bem, a própria evolução natural faz com que se perca. Então você, nossa telespectadora, que está abortando, aconteceu naturalmente, repentinamente, isso é muito comum. Abortou o primeiro, vá ao seu especialista, discuta os pormenores, ele muitas vezes vai virar para você o seguinte, vamos te acompanhar e daqui um tempo, 2, 3 meses, comece a tentar de novo. Então é algo que não pode ser desanimador. Não é um desalento, é às vezes até um salvo-conduto que algo não estaria bem ali. Você imagina a gente pensar numa gravidez, num tempo de meses avançado e ela constatar um óbito intraútero. Seria algo de um impacto muito também. Né? Então eu falo que há uma seleção ali, há um certo cuidado na formação. Mas é uma perfeição. Né, da criação. Sem dúvida. É doloroso, muito doloroso. Claro, doloroso porque a gente busca fazer uma vida, porque a gente cuida de uma vida. Como é que pode se falar que o aborto não é crime quando toda mulher que aborta espontaneamente fala, a minha dor é imensa. É verdade. Eu perdi algo que eu planejei. Eu perdi algo que eu desejei. Eu perdi algo que era um valor incomensurável para agora habitar o meu lar. É interessante, quando faz o teste de gravidez, você já ama.
né? É um teste até o de farmácia, você olha e já ama, já. E a gente sempre porque fala. Já tem uma vida já ali. tem uma vida ali. Fez o de farmácia ou fez o de sangue, chamado beta-HCG, o nome em homenagem ao hormônio, corra para o especialista e ligue para ele e fala assim, quero fazer ultrassom rapidinho, porque aí você tem a primeira foto do embriãozinho colado no útero e para ter certeza que é um só, ou às vezes vem dois. Bem mais. Ou mais. A gente vai para o nosso intervalo e volta já já. Participa com a gente, dizendo aí do valor da vida. Qual o valor da vida para você, tá certo? A gente vai para o nosso intervalo e volta loguinho, rapidinho. Estamos de volta hoje, Manhã Viva, falando sobre o aborto, a valorização da vida. Você pode participar com a gente falando para você, né? O que você faz para valorizar a vida? Através do @Manhã Viva no Instagram ou Facebook Manhã Viva. Nós queremos que você sente aqui com a gente para falar sobre esse assunto tão sério, tão importante, que a gente precisa discutir sempre. Então, espero por você através das redes sociais, estou te esperando para sentar aqui com a gente, certinho? Bom, eu tenho um convite para fazer para você, tá? Chegando já, que é o encontro de restauração, Agindo Deus, quem impedirá, com Alexandre Oliveira, aqui na nossa casa de missão em Belo Horizonte, Isabel Bueno, 400 no Jaraguá, nos dias 21 e 22 de julho, então começa no sábado, 1h30 da tarde, domingo às 8 da manhã. Você pode viver essa experiência aqui com a gente. É só entrar em contato através das redes sociais, Canção Nova BH, e ali fazer a sua inscrição, tá certo? Então, pode ligar também para fazer a sua inscrição. Vou passar o telefone para você, é o 31 3306 6690, 3306 6690. Com Alexandre Oliveira vai ser bom demais. Não perca essa oportunidade não, tá? Então fica a dica aí para você aqui de BH e da Redondeza, certo? Esperamos por você. E também tem uma outra dica, que é o calendário 2018. Você que recebeu o seu calendário aí na sua casa, ele é à parte, viu, gente? O projeto da M Almas, a gente ajuda todo o sistema Canção Nova de comunicação, e o calendário, ele está sendo para a manutenção e para a construção de espaços de espiritualidade, fé. Então, aqueles que já existem estão sendo restaurados para bem acolher você, ou aqueles que estão sendo construídos para acolher melhor, como o Cantinho da Misericórdia que a gente viu aí, que está sendo construído também, o Espaço Kids e tantos outros. Então, você ajuda a que você mesmo seja bem acolhido, mas que outras pessoas que chegam à Canção Nova em Cachoeira Paulista façam essa experiência com Deus. Então, fica aí a dica para você. E se você quer não recebeu o seu calendário, quer ter mais informações, acesse clube.cançãonova.com, clube.cançãonova.com, ou você pode ligar no 12 31 86 2600. Combinado? Então, vamos já aqui continuar nesse bate-papo, mas antes nós vamos ver uma imagem bem rapidinha, mas de um bebê no primeiro trimestre de gestação, uma ultrassonografia que até viralizou na internet. Vamos acompanhar. Que bonitinho. Olha só a festa na barriga da mãe, gente, pulando, pulando. Que beleza. Como que vai dizer que não tem vida aí? É no primeiro trimestre, né, ô diácono? Que maravilha. Que maravilha, tá feliz da vida. Já consegue observar diversas partes do corpo, feliz da vida, só esperando amadurecer para poder ter uma vida própria. E interessante, quando eu fui fazer ultrassom agora no primeiro trimestre, sim, ela estava ajoelhadinha e você via certinho as perninhas, ela empurrava a perninha assim, sim, e voltava com a barriguinha encostada ali na placenta, coisa mais linda. Você olha e fala assim, ô Jesus, obrigado pela graça da vida. Então, a gente ouve falar muito da realidade do aborto aí no primeiro trimestre, que não tem vida. A gente pode ver que tem sim uma vida até em festa. Exatamente. Você tem os órgãos todos praticamente formados. O que falta é crescer e adquirir um tamanho e uma maturidade para ser independente. Mas está tudo bem formado, tudo muito bem estabelecido, tudo muito bem cuidado.
por quem está gestando. Agora a gente pode falar um pouquinho de quais são os métodos, que a gente pode dizer até contraceptivos, que são aceitos pela igreja. É um casal que quer espaçar uma gestação da outra, a situação está difícil na família, então está querendo dar esse espaçamento para poder dar uma qualidade melhor de educação depois para os filhos. Então, qual é o método que a igreja ela aprova? Ela aprova o método que é o mais natural possível, que você não lança a mão de contraceptivos, seja orais, seja injetáveis ou mesmo mecânicos, porque uma grande preocupação nova é que muitas vezes ao utilizar esses métodos contraceptivos, realmente eles vão contra a vida humana. E quantas vezes essa mulher já está grávida e passa a utilizar o método contraceptivo? Essa indução ao aborto. Nós temos que ter um cuidado com a vida humana. Como a gente enfatizou, não é fácil engravidar. Nós precisamos de ter um zelo maior. E a nossa igreja é sempre preocupada com que tipo de orientação, tipo de formação, que tipo de cuidado esse casal está tendo. Porque muitas vezes se toma o método contraceptivo e será que essa jovem foi orientada também com os riscos que esse método contraceptivo é capaz de gerar? Há 2 anos atrás, uma grande revista brasileira divulgou na mídia os efeitos colaterais de trombose, doenças cardiovasculares, definições e problemas de trombos periféricos de mulheres que tomavam contraceptivos. E não sabe o mal que está fazendo para o próprio corpo, né? Toma numa intenção, mas ele vai gerando efeitos colaterais também. Sim. Desconhecidos. Pelo próprio usuário. E como se toma? Que é uma grande indagação. Por exemplo, lá na nossa universidade, a gente criou a disciplina de reprodução humana e os nossos alunos, inclusive a gente já escreveu um artigo mostrando, a literatura também corrobora com isso. Quantas e quantas vezes se pergunta para a jovem, quando você começou a tomar método contraceptivo? Quando é que você começou a ter relações? Ela fala assim, quem me ensinou foi a amiga da faculdade, foi a minha colega, raramente é um especialista. Raramente vai no especialista para direcionar. E quantas passam 10, 20, 30 anos tomando, quando casam, aí falam, bom, agora é só eu tirar o anticoncepcional que eu vou gestar. E não conseguem engravidar. Muitas vezes qual é a nossa resposta? Lá atrás você foi avaliada? Lá atrás você realmente precisaria de ter tomado? Ela às vezes tinha um quadro de infertilidade lá atrás que deveria ser tratado. Que foi abafado. Que foi abafado, que não foi bem conduzido. Então isso é sério, né? Precisa sempre buscar um especialista direitinho para se conhecer. Para se conhecer melhor. Nada melhor do que a gente se conhecer. E vale para o homem também. Adquirir uma certa idade, está maduro, faça um espermograma, vá ao urologista, conheça o seu próprio corpo. E a gente falando de planejamento familiar, como que a igreja vê isso também? A igreja é como ela trabalha, com sempre a ideia, a noção de valorização do que é natural, o que define a vida humana, ela vai orientar os casais que o planejamento se faça de maneira natural. Então, teve uma criança, nasceu, deu um certo espaçamento entre semanas, entre meses, para que não haja também, né, essa sucessão de filhos, que muitas vezes o casal vai dizer qual vai ser o meu limite. Então eu vou ter 4, 5, 6 filhos na família, como é que vai ser a minha estrutura familiar? Então a igreja é muito mais reflexiva se a nossa capacidade de raciocínio enquanto casal é única na relação sexual ou ela perpassa todo o relacionamento conjugal. Será que o relacionamento entre marido e mulher é só pensar em ter filhos? Ou ele é toda uma comunhão de valores que o amor humano com a presença de Deus nos faz crescer? Então é um contexto geral, né? Não é somente o ato em si. O ato em si. É o olhar o todo. Então a igreja olha nessa dimensão também. Sim, do todo. Do todo. E com relação ao aborto, né? A gente falou aqui um pouquinho dessa realidade de quando a vida ali já existe, já é concebida. O que a igreja fala com relação ao aborto? O aborto é a supressão da vida humana. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ali tem uma nova vida, única, individual,
indivisível no que diz respeito à noção de ser valorizada. Então nós observamos que a igreja, a todo momento, em qualquer país do mundo, ela entende que o aborto é a supressão de uma vida. Isso é muito interessante, porque quem advoga a favor do aborto muitas vezes não sabe lidar com certas situações. Há mais de 12 anos, e aí eu falo, não só como pesquisador, como diácono, como integrante secretário da maior sociedade brasileira de reprodução que nós temos no Brasil, nós lutamos ardorosamente para que a redução embrionária fosse abolida. E foi. O que é a redução embrionária? O que é? Eu ia perguntar. Tem casais que fazem o bebê de proveta. Então você produz um número grande de embriões, não sabe se a mulher vai ser capaz de gestar todos esses embriões. Mas ela faz um bebê de proveta, vamos dizer de maneira hipotética, formaram 4 embriões. E vão se colocar artificialmente 4 embriões nela. Isso é feito por um médico, ou mesmo por um biólogo. Colocou. A partir de algumas semanas se descobre que ela não menstruou, então ela está grávida. E ela tem 4. Antigamente, há 12, 15, 18 anos atrás, ela viajava para São Paulo, era mais comum no estado paulista, e fazia um ultrassom. E falava, você tem 4. Mas eu não quero 4. Eu quero agora? reduzir. Como assim reduzir? Eu tenho 4, eu quero somente 2. Então, 2 embriões eram extirpados e jogados na lata de lixo. Mas que já tinha vida ali. Mas que já tinha vida ali. Aí a pergunta que se faz é a seguinte. Ela estava grávida? Sim, porque continuava com 2. Não se conseguia, na lei brasileira, definir isso como aborto, porque não houve supressão total da vida. E nós conseguimos, hoje tem uma determinação, uma portaria do Conselho Regional de Medicina, que nenhum médico pode fazer redução embrionária. Então quer dizer que na hora que você tira 2, fica com 2, você não abortou? Mas você tirou os 2. Mas você tirou 2, então é claro que você abortou. Então, redução embrionária é um nome inadequado para uma situação de aborto. Ficar determinando que pode se abortar quando há um ato de violência. Mas quem tem vida não tem culpa e não tem como exercer um poder de discussão se ele deve viver ou não. A vida é algo altamente precioso para que seja simplesmente retirado. E aí nós vemos que recentemente a lei brasileira possibilitou o quê? O aborto em casos de anencefalia. E aí nós temos, Gabi, uma disparidade enorme, porque o que é anencefalia? É um crânio seco, é um crânio vazio. Um diagnóstico desse para ser feito só pode ser feito em ultrassom em 3 dimensões. No Brasil, como boa parte dos países do mundo, não tem sequer um ultrassom em todas as cidades, muito menos em 3D. Então, quando há perda de tecido cerebral, muitas vezes um diagnóstico vem anencefalia, o que não é anencefalia. Ainda não teve essa comprovação com os equipamentos certos. Com os comprovamentos certos. E aí o que está acontecendo? Muitas vezes se faz aborto aonde não é anencefalia. Ah, mas isso não vai viver. Nós sabemos quanto tempo nós vamos viver? Você vai ao Hospital Sara, aqui, um dos maiores centros de reabilitação do mundo, nós temos uma unidade em Belo Horizonte, há crianças ali com hidrocefalia, com água na cabeça, com limitações, que às vezes a manipulação feita pelo terapeuta ocupacional, pelo fisioterapeuta, ela é mais delicada do que às vezes alguém sem parte do cérebro, com uma má formação. Nós não sabemos o tempo em que vamos viver. E o objetivo, que é a essência da vida. Às vezes fala assim, não, mas eu preciso de uma criança perfeita para poder viver. E às vezes esse adolescente se perde na adolescência, a vida do pai e da mãe ganha uma outra conotação. Então, não é justificativa a questão da anencefalia. Até porque nós católicos, ou nós cientistas, se tem uma ausência total de tecido nervoso intracraniano, não tem nada dentro da cabeça, aquilo em breve vai ter o quê? Um natimorto intraútero. E a igreja não discute cesárea de quem não vive. Então, a questão é a vida. É a vida. Tendo a vida. A vida tem que ser preservada. E uma coisa que a gente observa como a nossa igreja é cuidadosa. Nos países do mundo afora, onde o aborto é legalizado, a Igreja Católica é a maior instituição do mundo através de um projeto criado em Boston, que eu fui visitar nos Estados Unidos, o projeto Raquel.
acolhemos quem abortou. Porque existe um efeito para quem fez o aborto. Para que efeito? O efeito médico, psicológico, espiritual, com N conotações. Então vejam, depois que abortou, depois que houve uma falácia de valorização. Depois que houve a aprovação, né? Começa com ela. Exatamente. Então abortou. Abortou. A lei permite, então você não pode questionar a pessoa, não pode ser inquirido judicialmente, nem de ambos os lados. Essa jovem, essa mulher, muitas vezes está desesperada e vai buscar ajuda. Ou ela quer uma ajuda a mais. No mundo inteiro, quem mais ajuda é a Igreja Católica. Chama Projeto Raquel. Quem disse não faça, mas se fizer, acolhe. Nós acolhemos. Olha só, e existe, então, é bom até a gente falar dessas consequências, né? Quais são essas consequências para a mulher que vive essa realidade do aborto? A consequência física, em primeiro momento, há uma parcela significativa delas. Ao retirar esse ser vivo intraútero, ele foi bem retirado, a placenta saiu, não existem restos de anexos embrionários ali dentro que podem comprometer gestações futuras. Há uma incidência importante de útero perfurado, que leva a uma hemorragia, é uma urgência médica e às vezes se faz até uma esterectomia, a retirada do útero. O lado psicológico, o lado espiritual. E a igreja não condena, não pega pessoas para dizer e martirizar essa pessoa. A nossa igreja é sempre muito fraterna. E há uma enormidade de hospitais católicos que jamais deixaram de atender mulheres com intercorrências graves porque abortaram. Porque fizeram num lugar que não era adequado e terminam vindo com as consequências. Exatamente. Então, é muito sério isso Muito de sério. perceber, até de pessoas depois que nos procuram, que vêm conversar, que falam que viveram essa realidade, que na época não tinham consciência do que estavam fazendo e o quanto essa dor, ela permanece, né? Como Sim. se uma dor que fica constante para uma vida inteira. Sim. Porque naquele momento não soube perceber, né, a decisão correta que deveria se tomar. Também tenho conhecimento de uma pessoa que foi abusada, mas aceitou e levou adiante a gestação. E esse é o único filho dela, depois ela não pôde engravidar por outros motivos. Ama o menino de paixão, é a alegria da casa. Então, de uma situação que aos olhos humanos ela era impossível, até difícil de se enfrentar, é o que é a alegria da casa, é o que terminou sendo essa presença de Deus na casa. Então, são situações e situações, né? A gente vai fazer assim, vamos para o intervalo, a gente volta já já, porque ainda tem muita conversa boa para que a gente aprenda, para que esclareça também muita coisa para nós. Então, a gente vai para esse intervalo e volta logo. Estamos de volta nesse programa super especial, falando sobre a vida, sobre a valorização da vida. Somos todos preciosos, dons de Deus. Que bom que nós estamos juntos nessa manhã, falando sobre esse assunto tão importante para as nossas vidas também. Então você pode participar com a gente através das redes sociais, @manhãviva, tanto no Facebook quanto no Instagram, combinado? Bom, eu não sei aí se você tem aplicativos da Canção Nova no seu celular. Tem aí? Então aproveite, porque através deles você pode fazer a sua doação para a Canção Nova, isso mesmo. Você pode fazer através do cartão de crédito ou do boleto online. Então, acessa aí seu aplicativo e aí é uma forma bem fácil de você ajudar a Canção Nova com o que você pode, no dia que você pode, da forma como você pode. Combinado? Então fica essa dica aí dos aplicativos da Canção Nova no seu celular, fazer a doação para a Canção Nova, para o projeto Dai Almas, para que muitas famílias sejam alcançadas por esse conteúdo de evangelização, que a gente precisa ser formado cada dia, mas também sustentado na oração, na fé. Então, que você faça essa experiência de também estar atento ao outro, ajudando a Canção Nova. Quem ajuda uma obra de Deus, ela tem também méritos de evangelizador. Obrigado porque você faz parte dessa obra de Deus, viu? Bom, eu quero trazer aqui para você, para nós acompanharmos a história da Sarah Winter, que ela vai falar um pouquinho para nós sobre essa realidade do aborto. Hoje
ela é uma grande defensora da vida. Vamos acompanhar. Oi Brasil, como é que vocês estão? Aqui quem fala é a Sara Winter, eu sou ex-feminista, atualmente sou ativista pró-vida, pró-família e pró-defesa. Eu estou numa missão já faz 15 dias aqui na Argentina e a minha missão é salvar os bebês da América Latina. Aqui na Argentina estão tentando legalizar o aborto há mais de 30 anos e finalmente, depois de tanta luta sanguinária, as feministas conseguiram fazer com que os deputados argentinos votassem a favor da lei. O projeto proposto é muito ruim mesmo, porque primeiro que propõe que os médicos que não queiram a fazer aborto sejam punidos criminalmente com cadeia. Segundo artigo do projeto, que é muito ruim, é que as meninas a partir de 13 anos de idade vão poder fazer aborto sem estar acompanhada de seus pais, somente de uma pessoa achegada. O que vai acontecer? Aqui na Argentina, mesmo como no Brasil, as pessoas que estão estuprando, os estupradores de criancinhas, de meninas, são pessoas que vivem perto, são pais, padrastos, irmãos, tios, primos. Os estupradores vão levar as meninas para fazer o aborto, vão voltar para suas casas e continuar estuprando os meninos. Eu acho que a solução para o aborto não é a morte. Aliás, não tem solução para o aborto. Eu sou uma mulher que fiz um aborto quando tinha 22 anos e quase morri. Tive uma hemorragia extremamente forte. Quero dizer para vocês que eu fiz um aborto usando o mesmo método que se usa nos hospitais brasileiros e também nos hospitais argentinos. Não existe aborto seguro. Quando o aborto não faz mal para o corpo, ele faz mal para o espírito e principalmente para o nosso psicológico. As mulheres não abortam porque gostam, as mulheres abortam porque não têm emprego, não há vaga nas creches suficientes para colocar seus filhos, para que elas possam trabalhar e serem economicamente independentes. Tem muita violência e é preciso resolver esses problemas. Os legisladores têm que ser responsáveis o suficiente para resolver esses problemas, para que as mulheres latinas, brasileiras e argentinas sejam tão felizes e realizadas que não procurem um aborto. Nós que somos pró-vida, vamos a propor uma terceira opção. A primeira é viver na pobreza com seu filho. A segunda é matar ele. A terceira é a criação de casas pró-vida, ou seja, a partir de iniciativas de ajudas e cooperação políticas público e privado, em vez de PPP, parceria público e privado, empresas podem financiar casas onde podemos acolher as nossas gestantes, amá-las, respeitá-las. Já existe e é feito com a ajuda da Igreja Católica. Podemos transformar em política pública agora. Temos advogados, psiquiatras, psicólogos, enfermeiras, obstetras que cuidam das nossas gestantes. É muito importante que a gente possa cuidar e salvar as duas vidas. Conto com vocês e fico feliz que puderam conhecer um pouquinho mais da minha história e da minha luta. Beijos e fiquem com Deus. Obrigada, Sara, pela disponibilidade, pelo sim, de partilhar com a gente um pouquinho da sua história. E realmente aí a gente pode perceber, ela mesma disse, das consequências que ela experimentou. Sim. E a gente estava falando sobre isso, né, no bloco anterior, que existe também essa realidade psicológica que atinge a mulher. Como não suprimir uma vida e dizer que isso não incomoda ao corpo, à vida da própria pessoa e às suas próprias emoções? Mesmo que aquele parceiro, aquela pessoa que a violentou, não haja amor, não haja uma significância afetiva, mas e para quem está sendo programado para ser gestado por você, para ser desenvolvido por você, para criar um laço de vínculo que já existe quando o embrião está pronto? Agora é interessante uma coisa que ela falou, né, dessa realidade na Argentina, mas falando também da questão dos abusos aí das meninas, que é uma situação também muito relevante que a gente precisa prestar atenção, de que
para a menina é essa agressão e para o abusador também ele se torna algo muito fácil, muito cômodo. Sim, porque muitas vezes ele está muito próximo à criança atingida. Ele convive no rol familiar. E aí há todo o mecanismo de opressão, de maldade, né? Então nós temos que ver como está sendo situado esses nossos lares com relação à valorização da vida. Esse é o cuidado. A saída não é jamais retirar uma vida para dizer defesa. Que ao não ter defesa, justifico o meu corpo a mim pertence. O corpo nosso é a habitação, a casa de Deus. Ele não é única e exclusivamente a minha pertence. E se eu não zelar pelo meu corpo, eu não sou referência para os outros e não consigo estabelecer uma definição de vida digna para os que me cercam. Agora é interessante também a gente perceber que ela fala que a Igreja Católica já faz esse trabalho de acolher gestante. Eu já tive a oportunidade de ir no Rio de Janeiro, no Provida, lá no Rio de Janeiro, no centro da cidade, e elas fazem enxoval, entregam enxoval, acolhem essa gestante, né? Rezam por elas e amam essas gestantes e vão dando esse auxílio também. Então é um trabalho que a igreja ela já faz para esse tipo de mulheres que queriam cometer o aborto, mas que mudam de ideia. Isso, porque você propicia a elas muitas vezes aquilo que o Estado deveria dar. O acolhimento, as casas, as clínicas especializadas para acompanhar toda essa gravidez, com a presença de um psicólogo, a presença de um ginecologista. Então, esse alicerce é fundamental. E nós sabemos que quando a mulher se sente segura, ela não pensa em abortar. Agora, é até interessante, enquanto a gente estava falando, fiquei pensando, se você tem aí a especialização, é formado, né? Se é um psicólogo, um médico, obstetra, tantas outras especialidades que podem ajudar e sentem no coração o desejo de ajudar, procure aí o Provida também na sua cidade, para que você faça, quem sabe aí não está um trabalho voluntário de qualidade que você vai estar ajudando também muitas vidas a serem geradas, irem a bom termo. Então, eu senti agora no coração, mas fica aí esse convite para que você procure a unidade Provida aí na sua região, vai na igreja, pergunta, né, onde tem. E também a gente precisa entender que, como ela foi falando de alguns pontos dessa lei que foi aprovada na Argentina, e que vai até assustando a gente quando ouve, né, da menina a partir dos 13 anos poder ir fazer com alguém mais achegado a ela, não precisa ser os pais. Então imagina, ela não tem a maturidade para tantas coisas para fazer sem os pais, mas para isso ela poderia fazer. Uma das decisões mais sérias, muito sérias, mais sérias talvez da vida dela. Exato. E também da gente entender que no Brasil também estão caminhando para que esse processo de legalização aconteça. Então a gente não tem dimensão, assim como na Argentina foi aprovado numa dimensão também que assusta, a gente não tem dimensão aqui de como isso pode acontecer. Pode acontecer. E o revés de tudo isso é que nos Estados Unidos, onde cada estado determina a sua lei, em muitos estados onde o aborto é aprovado, o movimento Provida está aumentando absurdamente. A chamada Marcha pela Vida, realizada recentemente, milhões de pessoas nas ruas para poder dizer às pessoas: no nosso estado americano se pode fazer o aborto, mas não faça, que os prejuízos, a perda muitas vezes do seu sentido de valor de pessoa está sendo dilacerado. E existem também países, eu não vou saber falar quais, alguns países que têm aí a aprovação do aborto, que é legal, mas que hoje correm atrás porque a população está envelhecendo e que não tem mais essa quantidade da população para que leve adiante, né, as futuras gerações. Há alguns nessa conotação do aborto e há outros no planejamento familiar, onde o Estado é que é rígido. Por exemplo, na China, no Japão, cada um com a sua cultura, mas ter poucos filhos lá. Por quê? Porque não comporta tantas pessoas. Então, o Estado faz esse acompanhamento muito forte. Então, veja, nessas duas situações completamente extremistas, o que falta?
nós aprendermos e educar a nossa criança desde cedo que a vida é um bem e tem que ser preservado e tem que ser cuidado. E eu não sei se vocês viram, mas uma imagem muito forte também de uma gestante, né, de uma barriga e uma arma apontada para a barriga. Sim. Então, a criança está ali dentro, ela não tem como se defender, né? E como a gente falou já no início do programa, engravidar não é fácil. Exato. Então, às vezes, a situação, né? A mulher provavelmente estava fértil naquele momento, que a gente está falando da questão de abusos, né? Nesses casos. Mas a gente sabe que existe o sopro da vida, né? Exato. Existe essa dimensão que a gente não pode perder. Não pode perder. E um recado muito importante é, se engravidar não é fácil, vocês imaginam uma mulher que abortou. O risco nesse aborto existe de maneira concreta dela ter complicações futuras até para engravidar de novo. E pode ser que ela não consiga engravidar nunca mais. E a chance dela era aquela. Era aquela. Não faça isso com o seu corpo. Cuide. Agora, uma outra pergunta. Eu estou aqui. Mas uma outra pergunta. Nesses casos, né, que a gente viu aí do Provida, que dá esse apoio às gestantes que pensaram no aborto e que desistiram dele, a gente pode pensar também, dentro do que a gente falou, da dificuldade de engravidar, né, que não é tão fácil, do número de pessoas inférteis, existe também aquelas pessoas que gostariam muito de adotar uma criança. Então tem esse lado também. Tem esse lado também. E hoje no Brasil, adotar uma criança está bem mais fácil. E os serviços próprios em cada cidade, a anotação o que o casal deseja aqui. O casal pode escolher. Olha, eu quero uma criança um pouco mais nova, ou uma recém-nascida, quero do sexo masculino e feminino, isso tudo é permitido. E nós temos um número interessante de crianças ainda em abrigos, só esperando o seu sim. E existe também o outro lado, que é uma fila grande, né, de pais aí à espera para chegar a criança do jeitinho que ele quer. Então, às vezes também dá para ter essa abertura aí no coração de acolher aqueles que são também mais velhos um pouquinho. Mais velhos. Recentemente um casal de amigos não está conseguindo engravidar, me pediram orientação. Eu falei, olha, vocês vão continuar tentando, mas nós vamos fazer o seguinte, adotem. Você já está aproximando, ela aproximando 35 anos, está na fila de adoção, está super esperançosa. Eu falei, olha, mas eu quero recém-nascido. Falei, não, 1 ano, 2 anos, você já pensou no seu fluxo de trabalho com 1 ano e 2 anos? Você vai colocar ela na escola. Então você vai ter todas as manhãs para você poder trabalhar e a criança está sendo bem cuidada. Aí você vê outros horizontes nascendo. E abre de fato os horizontes. Abre de fato novos horizontes nessa beleza. E saibam disso, no Brasil hoje o processo de adoção está mais facilitado, está mais receptivo. E a gente pode falar também um pouquinho da defesa do nascituro, defesa da vida, da nossa parte, assim, como igreja, né? Do que a gente, por que a igreja ela preza tanto pela vida? Por que a igreja trabalha assim de uma forma, parece que como uma mãe querendo abraçar ali e defender a vida? A vida é um dom maior que Deus nos deu, que partilhou conosco, que deu essa oportunidade para nós. Então você vê, e aí se o Estado brasileiro se primou, ele aprovou o Estatuto do Nasciturno, dizendo que aquela que gesta durante toda a sua gravidez, o Estado deverá dar a ela todas as condições para que ela tenha ultrassons, às vezes intervenções, tem uma má formação cardíaca, podemos operar ainda intraútero. Tem uma determinada demanda, como é que a gente pode raciocinar para poder melhorar essa situação? Cuidar. Formou o embrião, então esse que caminha, o nasciturro, ele vai evoluindo até aonde a gente tem a hora do parto. Aí a lei brasileira fala o quê? Nasceu, saiu da mãe, então ele vai ser registrado. Aí ele é pessoa. Aí ele tem uma identidade civil. E a Igreja Católica fala, vamos comungar com o lado civil. Passa a ser chamado de pessoa. Porém, a vida está definindo intraútero. Como é que o nosso Estado brasileiro?
faz leis, promove deliberações, resoluções e valoriza quem está sendo gestado ou nasciturro e agora quer aprovar leis valorizando o aborto. É uma lei contra a outra? É contraditória. É contraditório, extremamente contraditório. E interessante perceber que quantos anos tem a lei que protege o nascituro. E porque a partir de agora nós vamos aprovar o aborto, né? Então, exatamente. Mudou alguma coisa nesse tempo, né? Se mudou? Não deixou de ser vida, então, a partir de agora? O nosso conceito de vida vai mudar por causa disso? Não. Nosso conceito de vida, ele é claro, ele é único. E o cristão, como eu disse no início, a alma se estabelece quando o embrião está formado. Porque ali nós temos uma identidade única. Deus já pensou em nós ali. Amém. E é interessante a gente, olhando, ouvindo, né, toda essa conversa, saber que você foi pensado por Deus ali, né? Mudando um pouco o ponto de vista, você foi pensado por Deus ali. No momento da fecundação, você, toca aqui, você mesmo já estava ali inteirinho, pensado por Deus. Então, quem sabe aí quem Deus está mandando na nossa vida através do nosso útero, através das gestantes, né? Que já pensou pessoas abençoadas que poderiam ajudar tantas outras pessoas e estão sendo abortadas. Então, que a gente esteja atento a isso também. Nós vamos para o nosso intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta nessa manhã super, mega viva. Que bom que você está com a gente. E agora, quem vai passar aquela receita lá do comecinho que eu falei no salpicão super saudável é a Juliana Wolff. Mais uma vez, bem-vinda. Obrigada. Obrigada a você. Por estar aqui com a gente. Já queria pedir para você passar os ingredientes para nós, porque eu sei que você tem uma história bem bonita e a gente quer conhecê-la. Então, o que a gente precisa para esse salpicão saudável? Então, o salpicão saudável surgiu na minha vida com a reeducação alimentar, então eu precisei dar aquela adaptada. O que eu vou fazer, né? Eu uso repolho, que picadinho já, eu uso abobrinha, cenoura, cebola, pode ser apresuntado ou presunto, eu gosto de pôr maçã, pode docinho junto. Isso, pode pôr abacaxi, fica ao gosto. Maionese e um fio de azeite para poder... Só tudo isso. Pode pegar, você sugere também, quem está em casa, fazer com o que tem em casa. Às vezes a pessoa não tem abobrinha, pode substituir por outro legume que tem em casa. O que ficaria bom? Na minha casa, ela nasceu dessa forma. Eu olhei para a geladeira e falei, o que eu vou fazer? Aí eu tinha isso e pronto. Legal. Então, se você tem um pepino em casa, tem alguma outra coisa, pode usar um negócio e ficar gostoso. Então, o que a gente precisa fazer aí? Então, a gente vai ralar, eu gosto de ralar, pode usar picado, mas a gente vai ralar a abobrinha, vai ralar a cenoura e antes de ralar, eu não gosto de tirar a casca toda, eu gosto de dar eu raspo, né? Pra poder... não tirar também tudo. Exatamente. As vitaminas, tudo que contém a casca. Exatamente. Então lava bem. Isso, lava bem e dá uma raspada. Não é necessário tirar a casca toda, tanto da abobrinha quanto da cenoura. Depois é só ralar. E então, já enquanto você vai tirando aí a casca, vai contando um pouquinho da sua história pra gente. Sim. Eu sou mãe de 3 filhos. 3 filhos lindos, diga-se de passagem. A baba começou a cair aqui, gente, na receita. Mãe falando de filha, a baba começou a cair já, mãe babona. Tá bom. 3 filhos. 3 filhos. E a minha terceira, a mais nova, ela surgiu num momento bem delicado, muito delicado. Situação de dificuldade financeira, dificuldade no casamento, uma situação bem difícil. Eu me vi sozinha, né? Vivi a gestação sozinha. E no início, quando eu fiquei sabendo que estava grávida, eu meio que desesperei. Né? Meio assim, né? Desesperei. Meio totalmente. Porque eu falei, e agora? E agora, José, o que farei? Porque o casamento, difícil. Sem emprego. E eu já com 2 filhos. Porque ser mãe é um desafio. Os meninos tinham com que idade? Na época, meus filhos estavam com 5, diminuí 8 anos deles aqui, 7 e 5 anos. 7 e 5. Aí você engravidou. Aí eu engravidei da Ana Kelly.
Bom, eu vivi um conflito muito grande, porque eu ficava pensando assim, nossa, e agora? Meu pai e minha mãe vão falar que eu sou louca? Irresponsável, porque é isso que hoje em dia tem se falado bastante, né? Já sabiam como vocês estavam em casa, toda a realidade da família? Sim, já estava tudo muito difícil, eu estava desempregada, o pai também. Então, eu moro com os meus pais, né? Ao mesmo lote, a gente mora tudo junto. Então, foi bem complicado pensar nessa situação. E agora, meus pais, o que vão falar? O que as pessoas vão falar? Que eu sou uma irresponsável, que eu estou sozinha de novo e mais um filho, mais um problema. Isso foi muito feroz nesse momento para mim. Não ajudou também? Não. E na minha cabeça ficou... Eu vivi um conflito muito grande. Foi quando eu pensei assim, e se eu abortar? Eu não me orgulho nada de ter pensado isso. Claro que não. Sempre fui católica, sempre trabalhando na igreja. Mas o desespero, né, passou na sua cabeça? Passou na minha cabeça. Eu cheguei a pensar em alguns exemplos que eu conheço de pessoas que tomaram remédio, né, para abortar, e falei assim, nossa, e se eu procurar essa situação e ninguém precisa saber? E isso passou. Pronto, tá resolvido. Ninguém precisa saber, eu resolvo isso e... a gente vai ralando, vai colocando no refratário para poder misturar. Agora cenoura, né? Cenoura, que eu vou fazer o mesmo procedimento de ralar. Só tira assim a casca por cima. Só isso. E, né, voltando à nossa história, eu cheguei mesmo a pensar como eu faria, o que não durou um dia. Eu lembro exatamente, foi um dia que eu fiquei nesse conflito, mas que eu me arrependi no mesmo dia de ter pensado nisso. Eu falei assim, não, é um desafio ser mãe. É desafiador, mas é muito compensador. É muito compensador. E eu falei, eu vou dar conta. Deus não dá o frio maior do que o cobertor que a gente tem, né? Se Deus me deu, é meu presente. Se abraçou, mudou o seu ponto de vista. Totalmente. Passou daquela tempestade da noite escura e mudou o foco. Exatamente. Mudei o foco e falei, vou enfrentar. Cheguei na minha casa, contei para a família. Juliana, mais um. Ouviu tudo que tinha pensado que ouvia? Essa parte não mudou, não deixou de ouvir? Não, ouvi e tá, mas é mais um. É filho de Deus, é meu, e vamos batalhar, porque a vida é essa, estou aqui para batalhar. E hoje minha filha tem 8 anos, a mais nova. Já tá com 8 anos. Já, eu tenho um de 13, uma de 10 e uma de 8. É a Ana Kelly. E eu até falei num vídeo no YouTube que eu coloquei sobre isso, contando essa história, que eu não consigo pensar hoje a minha vida sem ouvir a risada da minha filha mais nova. Porque ela tem a risada mais gostosa do mundo. Sabe? E a gente vai vendo as características dos filhos, né? A gente é apaixonado por cada um de uma forma particular. A dela, aquela risadinha, às vezes ela tá lá na sala assistindo um desenho, tá assistindo e dá aquela risada, eu começo a rir onde eu estiver, porque eu tô ouvindo a risada muda dela. até o seu humor. Totalmente. E como que foi com a chegada dela? Essa questão assim de alimentação para todos, porque aí era mais uma que era a sua preocupação, mas a providência deixou de acontecer na vida de vocês? Nunca. Deus nunca faltou em nada na minha casa. Nos momentos de desemprego, nos momentos mais difíceis, eu tenho até uma situação confortável, porque meus pais ajudam. Né? Eles, quando eu falei, eles vão falar da responsabilidade. Sim, mas eles abraçaram. Mas abraçaram, são avós e tanto. Na verdade, acho que depois que vê aquela carinha gostosa, aquelas bochechinhas, é difícil demais. Quem acusa, continuar com o dedo apontado, né? Porque Deus sabe todas as coisas, já fez uma carinha gostosa, assim, que é já para quebrar a gente logo no começo. Exatamente. E nessa experiência, assim, você fala que se arrepende amargamente de ter pensado. Você pensou num dia, né? E isso dentro de você carrega esse pensamento, assim, quando você ouve a risadinha dela, falou, oh, meu Deus, como que eu pude pensar nisso? Eu não penso mais com culpa.
né? Isso já passou, graças a Deus. Mas eu louvo a Deus pela vida dela. Eu louvo, porque eu sou agraciada demais. Sou agraciada de tê-la, né? Quando ela tinha um ano e pouco, eu fui a um encontro da igreja e o pessoal falou assim, levanta as mãos. Nem um ano, né? Ela tinha menos de um ano. Levanta as mãos para louvar o Senhor. Ela levantou as mãos. Falei, Jesus! Ela já está agradecendo. Eu estou aqui. Nossa! Mamãe deixou eu vir para cá, conhecer o mundo. Exatamente. A vida. Exatamente. E é filho, né? É filho. Depois que passou a tempestade, né? Dá para a gente olhar para trás e perceber que é dom, né? Que é graça. É presente, né? E como a gente estava falando da providência, nossa, na época das fraldas, quando eu pensava que não olhava assim, meu Deus, não tem fralda mais. Aí, a maçã eu não gosto de ralar, eu gosto de picar. Ah, tá. E também tirou a casca. Isso, eu tirei a casca. Pode ser feito com casca também, né? Então, assim, eu vejo que falta alguma coisa, o leite, a fralda... de alguma forma aparecia na minha casa. Alguém me dava, se eu não tivesse, um trabalho aparecia. E aí a gente vai levando. A questão da dificuldade que eu falo, gente, como eu disse, é desafiador, mas Deus providencia. Sabe? Não deixa faltar. Não, Deus não deixa faltar para os seus filhos aquilo que é necessário. Às vezes também se discute muito, ou se pensa muito de, eu quero dar conforto para os meus filhos, e mais um filho vai ficar difícil. Eu fui criada com mais irmãos. Eu nunca tive conforto. Não morri por isso. Assim, um conforto que é um quarto, ou só televisão, tal, só seu. Mas, e é bom dividir. É bom ter irmãos, a gente aprende, a gente ensina. Até para a vida na sociedade, você termina sendo uma pessoa diferenciada, né? Exatamente. Meu pai cresceu com vários irmãos, minha mãe cresceu com vários irmãos, e isso é bom. Isso é bom, ter irmão é bom. Saudável. É saudável, sabe? E é isso que eu vejo nos meus filhos, né? Eles brigam um pouquinho, brigam. Claro. Brigam porque são irmãos. Que criança, né? que não briga, quem nunca brigou com o irmão? Exatamente. Mas tem hora que eu vejo um silêncio na casa, criança com silêncio, né? Silêncio na casa com criança é estranho. Alguma coisa está acontecendo. Aí eu vou lá quietinha ver o que está acontecendo, os três estão brincando. Glória. Ai, que bom. É uma companhia. Exatamente. Eu lembro, eu com meus irmãos, eu tinha 5 anos quando meu irmão nasceu. E aí eu pedi muito o irmãozinho, Deus me deu o Xande. Depois eu tinha 14, meu irmão tinha 9 e a mãe engravidou de gêmeos. E aí foi assim, aquela alegria na casa, né, dos dois, muitas noites sem dormir, aquela história toda. Mas eu lembro que quando era só eu e meu irmão, eu pensava assim, ai, que chato, né? Meus filhos só vão ter um tio. O meu pensamento era assim, eles só vão ter um tio, não vão ter mais ninguém, né? Assim. Que a gente veio de famílias maiores, né? Que as pessoas não tinham medo de ter filhos, né? Verdade. Mas a gente está falando disso para entender também que, às vezes, as circunstâncias não acontecem do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Exato. Mas hoje, ouvindo a sua história, a gente pode perceber que independente é uma vida, é um dom de Deus, é uma graça. Exato. E depois, fora da barriga, você pode contemplar a graça de Deus, né? Enquanto está dentro, você ainda acha que pode dominar, tirando ou não, né? Mas quando você pode conhecer o rostinho, você entende que de fato existe uma vida ali por inteiro. E Deus tem um propósito, né, para tudo. É verdade. Deus tem um propósito. Até nas nossas dificuldades, principalmente nas nossas dificuldades, Deus tem um propósito. É verdade. Quero aproveitar e chamar o diácono para vir aqui. Ó, a gente está ralando o apresuntado. Esse aqui é um apresuntado, tá bom. Que pode ser presunto. Pode colocar também um... Isso eu não estava se aguentando de ficar lá longe olhando, Nossa, hein? nesse horário é uma manhã viva mesmo. Super viva. E o senhor pode ouvir também um pouquinho da história, né, da Juliana. E da gente também ter a gente falando aí do valorização da vida, que uma coisa quando está dentro da barriga a gente não conhece, né, não sabe quem é,
essa pessoinha que Deus está nos mandando, né? Mas que depois que a gente conhece, a gente consegue entender que de fato não tinha como você impedir que essa vida viesse a ser vista, a ser conhecida. Que mensagem que o senhor deixaria para quem nos acompanhou ao longo desse programa ou para aqueles que estão aí vivendo como ela viveu, um momento conturbado aí de dificuldade e pensando no aborto, o que o senhor diria? Valorize a vida sempre. A vida deve ser sempre preservada. A vida não nos pertence individualmente. É um dom de Deus. Uma gravidez é sempre um aprendizado a cada gravidez. A dependência de quem está sendo gestado, a mãe, e o sentido maior do cuidado. Porque depois, no futuro, nós veremos o quanto foi importante semear e plantar a essa vida. Olha só, então, no futuro a gente vai saber também, né, quem é esse ser aí que estava escondido. Aqui, só uma pausa. Sim. Pra gente, né, você ralou a cenoura ou a cebola eu piquei. A cebola um pouquinho. É o temperinho do salpicão, é a cebola. É a cebola e a maionese. Então colocou a cebola, que eu vi. Uhum. Você colocou o repolho, que eu vi também. Colocou o azeite. Sim. E a maionese. A maionese por último. Então tá, eu fico aqui, Diácono, a gente conversa, mas o olho não perde um passo da receita. Porque quem está em casa não pode perder também para poder fazer isso. Vocês estão perdendo. Independente, vai perder de provar, mas como é algo muito simples, você pode fazer na sua casa hoje, simples, nessa hora barato, do almoço, coisa boa o que tem mesmo, na geladeira, né? Sem dúvida. Você pode fazer. E ele rende também, você pode fazer e acolher a família, aqueles que chegarem, né? Sim. A gente fala que família grande sempre cabe mais um. Sempre cabe mais então, agora a gente vai ter que fazer o sacrifício de provar, Diácono. Opa, vamos nós. Vou pegar aqui nosso pratinho. Trazer pra cá. Deixa eu colocar aqui. Você quer nos servir ou quer nos servir? Então, fica à vontade. Vou puxar isso aqui pra cá, ó. A cara tá uma delícia, gente. Não quero dizer não, isso vocês estão vendo aí. Agora o gostinho, você vai ter que fazer em casa para experimentar esse gostinho desse salpicão. E é tão simples e tão rápido que a gente fez conversando, não foi, Juliana? Foi, exatamente. O cheiro tá ótimo. E o cheiro, uma delícia. Eu gosto muito da cebola no salpicão, que eu acho que ela dá essa temperadinha. Vamos nós? Vamos. Vamos lá. Deus abençoe. Amém. Bom? Muito bom. O senhor conseguiu falar antes de mim. Muito bom. Que delícia, acho que gente. estava tão bom que desceu tão rápido. Vai ter que provar de novo, né? Delícia. Vamos de novo. Pode fazer sem erro na sua casa, gente. Se tem os ingredientes, já virou almoço, viu? Porque tá muito bom mesmo. Quero agradecer a presença de vocês. Obrigada, viu, Juliana, pela sua história, pela sua partilha, pelo salpicão tão gostoso também. Muito bom. Agora, eu pedi para o Diácono, quero pedir para você. Que mensagem que você deixaria aí para quem está em casa, que vive esse processo, está passando por esse processo que você viveu? Então, eu digo que a vida, em qualquer circunstância, ela vale a pena. A vida, de qualquer forma, vale a pena. Então, se de alguma forma você pensar que vai ser difícil, você que engravidou, diga sim para a vida. Diga sim para a vida, porque nada vai te faltar e vai ser o grande presente e a grande alegria da sua vida. Ai, que lindo. Até me emocionei aqui. Obrigada, gente, pela presença. Mais uma vez, voltem sempre. Deus abençoe você que nos acompanhou. A gente se encontra na missão. A gente se encontra a cada dia, se encontra na oração. Se você conhece alguém que está vivendo essa realidade, querendo ir abortar, sugira esse programa hoje, pode assistir no Canção Nova Play. Combinado? Obrigado, sua bênção. Deus abençoe e te faça muito feliz. Amém, amém. Obrigada, Obrigada a você. Deus abençoe. A gente vai ficar por aqui, assim, provando mais um pouquinho, né, Diácono? Sem dúvida. Fica com Deus.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.